Olá pessoal, meu nome é Carly, eu sou um dos médicos da Braskem e vim falar com vocês hoje sobre DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, que é um assunto bem delicado, seja pelo estigma, falta de informação ou vergonha das pessoas. Quer ver? Você se lembra por um acaso de, em alguma confraternização, num jogo de futebol, num churrasco, algum amigo chegar, te chamar de canto e falar sobre uma DST? Por exemplo, ô fulano, essa semana eu passei no médico e ele falou que eu tô com cranco mole. E aí você responde, eu me lembro, uma vez eu passei no médico e ele falou que eu tinha cranco duro. E aí, como tá duro, eu acabei nem indo mais atrás. Tá vendo? São duas DSTs diferentes que a gente abordou nesse diálogo. O cranco duro, né, que já pelo próprio nome desperta um pouco mais de interesse, o que acontece? Ele também é conhecido como sífilis. Talvez por esse nome vocês já tenham escutado falar. É uma doença sexualmente transmissível, claro, esse é o assunto do vídeo. E ela é transmitida através da relação sexual, como todas essas outras que a gente vai falar. Por exemplo, tem uma herpes, HPV, gonorreia, diversas vaginoses, todas são DSTs. E aí, a pessoa que tem a lesão da sífilis é uma lesão ulcerada, mas que não dói. Então tá lá no órgão genital e a pessoa fica lá enrolando, muitas vezes por vergonha, né? Será que eu vou no médico? Não vou. E acaba enrolando e às vezes a lesão some. E aí ela fala, ufa, passei dessa, mas ela não se tratou. Então o agente causador ainda está dentro do organismo e pode evoluir para uma forma secundária. Uma manifestação bem comum na forma secundária é nas mãos e na sola dos pés. Nas palmas das mãos ficam uma espécie de pintinhas e na sola dos pés. E aí, como fica mais visível, aparente para as outras pessoas, acaba procurando o médico nesse momento. Mas alguns ainda enrolam e como na lesão primária, acaba desaparecendo e ela não vai ao médico. E aí abre a oportunidade de desenvolver a forma terciária, que aí já afeta um órgão nobre, por exemplo, o cérebro, o coração, que pode gerar sequelas muito graves e até mesmo a morte. Já o cranco mole é uma lesão parecida com o cranco duro, tem lá uma lesão na genitália, mas ela dói muito, então logo de cara as pessoas costumam procurar um médico. Cranco é um nome que a gente não escuta muito no dia a dia, mas agora eu vou falar para vocês uma outra DST que certamente vocês já ouviram falar, HIV ou AIDS, né? Então, HIV é a sigla em inglês que denomina o vírus causador, vírus da imunodeficiência adquirida. E esse vírus, ele ataca as células do nosso sistema imunológico, que é encarregado pela defesa do nosso organismo. Então, com o passar dos anos, com o passar do tempo, as nossas células de defesa, um tipo específico chamado linfócito, começa a cair, reduzir em número, em quantidade, até que em um determinado momento ela fica numa quantidade tão baixa que o nosso organismo passa a ser vulnerável a agentes infecciosos que podem estar no nosso ambiente de vida, mas que normalmente não atacam, não nos causam doença. E é nesse momento que a gente fala em AIDS, ou em português SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Tá? Então, ter o HIV no organismo é o HIV. E muitas vezes a gente fala positivo, porque vem do exame sorológico que detectou anticorpos contra o HIV. Então a gente fala, o resultado deu positivo. Por isso a expressão HIV positivo. Mas ter o HIV não significa ter essa doença, essa síndrome que vai se manifestar com sinais e sintomas. Algumas infecções oportunistas mais comuns de a gente ver para a pessoa que já tem o quadro de AIDS alguns tumores podem dar no corpo, em todo o corpo ou no rosto, que são violáceos, mais rosadinhos, que são chamados de tumores de Kaposi, tá? É um tipo de neoplasia.
Também a gente tem infecções pulmonares causadas por fungos, uma doença comum, entre aspas, na população, a gente pode ter lá nas crianças, né, ou em pessoas adultas, quando estão fazendo algum tratamento, alguma medicação específica, é a candidíase oral, ou sapinho. No entanto, nas pessoas que estão com o sistema imunológico comprometido, com AIDS, a gente pode ter essa candidíase no esôfago, que não seria possível em condições normais. Muito bem, o tratamento para HIV, ou até mesmo na forma já mais avançada, né, com sinais e sintomas, que a AIDS, hoje em dia nós temos muitas medicações que têm uma eficácia excelente e as pessoas conseguem ter uma vida praticamente normal, com pouquíssimos sinais ou sintomas. Pessoal, a gente poderia ficar o dia todo falando aqui sobre DSTs. Temos dezenas delas com sintomas diferentes, tratamentos diferentes, mas o que a gente precisa frisar agora, nesse momento, é como se prevenir. Se é uma doença sexualmente transmissível, é não fazendo sexo. Mas será que todo mundo vai conseguir fazer isso? Todo mundo deseja ficar sem fazer sexo? Acho que não, né? Então, a gente precisa lançar a mão dos preservativos, as famosas camisinhas. São os únicos métodos eficazes para a gente evitar essas DSTs. Não confunda o preservativo, que vai evitar a DST, com o método anticoncepcional. A camisinha também é um método anticoncepcional, que vai evitar a gravidez. Mas, por exemplo, uma pílula, o DIU, eles evitam a gravidez, mas não evitam as DSTs. Então, o que eu queria deixar também de recado para vocês é que a gente precisa conversar mais sobre o assunto, buscar informações em fontes confiáveis. Não vale aquelas correntes de WhatsApp ou uma receita do seu tio-avô de um chá milagroso que ele diz que cura qualquer coisa. A gente precisa ter um embasamento científico. Deixar a vergonha de lado, buscar o seu médico, por exemplo, aproveitar a oportunidade do periódico para tirar dúvidas e lembrar que a gente tem uma equipe muito bem preparada aqui na Braskem, que pode recepcionar vocês e tirar todas as dúvidas, sejam os enfermeiros, os técnicos e os médicos. Um detalhe também importante, que na gestação é feito sempre uma triagem das DSTs, porque você pode possuir uma doença, uma infecção e não saber. E essa infecção, esse vírus, bactéria ou fungo, de repente pode ser transmitido para o bebê, causando malformações ou até mesmo a morte do bebê, uma surdez e etc. Pessoal, eram essas as dicas e lembretes que eu tinha que passar para vocês. Então fica o convite para procurar nossa equipe, tirar dúvidas, aproveitar também o momento do periódico ou alguma situação de campanha de saúde aí para tirar suas dúvidas. Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo.